Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Café com PNL. Hoje o episódio 115. Meu nome é Nathan Negrelli, eu sou advogado de formação, trabalho com cursos, desenvolvimentos, treinamentos de programação neurolinguística, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal há mais de 7 anos. Sou o Head Trainer do treinamento DL, faço parte da equipe de Nex. Hoje eu tô aqui com a Carol. Olá pessoal, eu sou a Carol, sou engenheira, também sou pós-graduada em neurociência e eu sou apaixonada por gestão de empresas. Gente, gestão e governança tem meu coração, assim como comportamento humano. Olá pessoal, meu nome é Viviane Lauren, eu também trabalho no INEX há muito tempo e sou responsável pela formação em coaching sistêmico e sou apaixonada por comportamento humano, especialista em comportamento humano, trabalho com curso de negociação e vendas também. E o que eu mais gosto de fazer é falar sobre a essência humana, o comportamento humano e como a gente pode modificar padrões para que a gente chegue num resultado maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio que vai ser muito especial e muito importante para muitas pessoas. Legal, e o que a gente vai falar hoje no podcast? Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já abordou em alguns pontos de outros episódios, que é como ser mais positivo, como eliminar os pensamentos negativos, como criar uma mentalidade que te fortaleça a passar pelos momentos da sua vida. Porque ser positivo não significa que você não vai ter dificuldade, não significa que você não vai passar adversidade na sua vida, não significa que você não vai passar momentos ruins na sua vida, mas significa que você tendo uma mentalidade positiva, você vai conseguir passar por esses momentos com mais força, com mais facilidade, com mais resiliência. Então é muito importante você cultivar uma mentalidade positiva. Quebrar padrão, né? Porque tem pessoas que têm padrão de pensamentos negativos. Isso pega muitas pessoas. Então a gente começa a prestar atenção em como eu reajo às situações que me acontecem. Será que eu sempre foco eu tenho um pensamento negativo, que não vai dar certo, que isso não consigo, isso é difícil, não vai, isso vai, e sempre vai para o lado negativo das coisas. Isso é importante a gente parar para pensar, porque isso faz com que a gente se limite na realização dos nossos objetivos, né? Pensar de uma forma positiva, e eu vejo hoje muitas pessoas tendo dificuldade em ter esse tipo de padrão de pensamento, né? Lógico que o nosso cérebro, ele, por preservação, por proteção, ele faz a gente, às vezes, focar no negativo. Mas a importância da gente começar a fazer o nosso cérebro se comportar de uma forma positiva, né? De uma forma acessível à realização dos nossos objetivos. Vocês estavam falando, eu lembrei, tem um episódio que vocês dois gravaram com o Meirinho, acho que o primeiro episódio que vocês gravaram com o Meirinho, ele fala sobre isso. Muita gente vai começar um projeto e já começa achando que tudo vai dar errado. Com que energia você vai começar esse projeto se você já acredita que vai tudo dar errado? Ele fala que principalmente as gerações que estão vindo aí, muito com esse pensamento de tipo, vou começar, mas eu já sei que não vai dar certo. E aí é esse tipo de energia, né? E o Meirinho é um baita de empresário também, criador da Cellcoin. Vale a pena vocês conferirem o papo que eles tiveram em alguns episódios ali para trás, faz bastante tempo já. Faz bastante tempo. E a Viviane estava falando, e é isso mesmo, os seres humanos, eles costumam se motivar mais para fugir do negativo do que para seguir para algo positivo. Então é importante a gente mudar a nossa mentalidade para ir direto pro positivo. Não precisa sofrer, Não precisa sofrer, não precisa deixar a água bater naquele lugar para aí sim você se motivar para melhorar a sua vida. Porque sendo mais positivo, você consegue passar por problemas de uma maneira mais fácil. Você tem um crescimento, uma inteligência emocional, um desenvolvimento emocional maior. Você não fica esperando uma situação acontecer para ir reagir, que é fugir do negativo. Você consegue focar mais na solução. Você não fica focando no problema. Então, ser positivo
é importante em todas as áreas da sua vida. É um estado de espírito mesmo. É um estado uma de decisão. Ser. E é uma decisão, não é algo que a pessoa nasce sendo positiva, não é um dom da pessoa. Essa pessoa tá sempre otimista. Ou não é que nada acontece de ruim na vida dela, só acontece na sua, que você não consegue ser positivo, mas essa pessoa consegue. Não, é uma decisão da pessoa encarar as situações com uma mentalidade positiva. Exatamente. Eu acho que o Geraldo Rufino que fala isso, né? Que ele tinha tudo para encarar a vida de uma maneira, assim... azeda. Extremamente negativa, mas ele escolhe pensar diferente. E foi isso que levou ele aonde ele chegou, assim. É uma gratidão absurda pela vida que ele tem e positividade, achar que o que ele vai fazer, de fato, vai transformar a vida dele, né? O otimismo, e isso não é... Isso tem a ver como é que com fala bullshitagem em português? Besteira. Isso bobeira. não é bobeira, né? Uma coisa meio... o mundo é lindo. Não, de fato, isso traz muito mais foco para aquilo que você vai fazer também. Não é ser poliana, né? Achar que tudo é maravilhoso, que nunca tem problema, que não é isso. Mas é a gente se posicionar de uma forma a ter energia para realizar as coisas. Porque quando você está num estado de espírito mais positivo, de uma forma mais positiva, você vai ter energia. Agora, se você começar a pensar só de uma forma negativa, isso te tira, rouba a tua energia. Aí, para você fazer as coisas, fica muito pesado. Você começa a não ter força para agir, né? Então, a positividade, ela te dá força. Ele é um combustível para você realizar os teus objetivos, para que você saia da inércia. Porque a negatividade te coloca numa inércia. E a positividade te coloca em movimento. Então, é uma decisão. E muitas pessoas falam, poxa, mas quando eu vejo eu já estou pensando de uma forma negativa. Já virou um hábito tão grande pensar negativamente. Às vezes já vem até padrões que vão sendo repetidos. Eu já aprendi isso, minha mãe era uma pessoa negativa, meu pai era uma pessoa negativa, eu também sou. Então vamos cortar a herança, né? Vamos cortar a herança. O que eu vejo que ajuda muito a você se tornar uma pessoa mais positiva, duas coisas ajudam muito. Primeira é fazer um caderno de memórias. Tudo que te acontecer de bom, você registra, um caderno de registros. E você vai registrando as coisas boas que te acontecem, porque a pessoa parece que, quando ela é negativa, ela só enxerga que aconteceram coisas ruins na vida dela. Então, ela não consegue ver esses registros de memórias de coisas boas que aconteceram. Então, coloca no registro de memórias todas as coisas boas que te aconteceu. Vai fazendo um caderninho de registro de memórias, de coisas agradáveis, coisas positivas, coisas bacanas que te aconteceram. Faz isso. Isso é um exercício. E começa a parar para pensar em quanto do teu tempo você está atuando de forma positiva ou negativa, né? Tudo que acontece, como você reage. Eu estou reagindo de uma forma positiva ou negativa. E outra coisa muito importante, que eu ia falar que é a segunda dica, é você por que ou por quem você é grato. Então, a gratidão faz você sair do negativismo, né? Eu falo assim, toda vez que você pensar num problema, que é o que o negativo, ele foca no problema, né? Toda vez que você pensar no problema, pensa em três maneiras de agradecer algo. Então, para cada problema, 3 gratidões. E aí você vai cortando esse ciclo. Quando eu pensei numa coisa negativa, eu tenho que pensar em 3 coisas para agradecer. E aí você vai quebrando esse ciclo de pensar no negativo, pensei no negativo, 3 coisas positivas. Eu sempre conto na formação de coaching, eu gosto de contar essa história, que tinha um palestrante que foi dar uma palestra, ele subiu no palco, começou a palestra dele, foi falando a palestra, no meio do caminho ele pega e conta uma piada. E todo mundo dá risada, porque a piada era engraçada mesmo. E ele continua, né? Contou a piada, todo mundo riu, ele continuou mais uma parte da palestra dele, e ele pega e conta a mesma piada. Aí algumas pessoas continuaram rindo, algumas já começaram a achar esquisito, falaram, será que ele esqueceu que contou a piada, né? Será que ele tem algum problema, né? E ele continuou
fazendo a palestra dele e contou a mesma piada. Aí poucas pessoas continuaram rindo, a maioria já começou a olhar estranho, achando, falei assim, pera, ele deve estar com algum delay aí, né, algum problema, como que ele contou, ele já contou essa piada 2 vezes, é a terceira vez que ele vai contar a piada, ele continuou mais um pouco da palestra, contou a mesma piada. Aí ninguém riu, todo mundo começou a achar muito esquisito. Aí ele parou para falar assim, engraçado, né? Vocês estão achando estranho eu contar a piada pela 4ª vez? Né? Ninguém mais riu da primeira vez, alguns riram da segunda, da terceira já acharam isso muito esquisito. Mas problema vocês curtem 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6... Quer dizer, conta pro amigo, conta pra tia, conta pra si mesmo enquanto tá trabalhando 500 vezes o mesmo problema. E não acha. Agora, se a coisa é positiva, acha estranho. E a mesma proporção que eu peço para você pensar, assim, quando te acontece uma coisa positiva, quanto tempo você curte isso? Você celebra. E quando acontece uma coisa negativa, quanto tempo você remói em cima disso? Você vai ver que você remói muito mais tempo em cima do que aconteceu de um fato negativo e você celebra muito pouco o que te acontece positivamente. Então, é a hora da gente parar para pensar como que eu estou me tratando. Eu já falei isso em outro episódio. Como que eu estou me tratando? Será que eu estou pelo menos dando o mesmo peso, no mínimo o mesmo peso? Se eu começar a dar pelo menos o mesmo peso, já está bom. Mas e que tal fazer inverter? Curtir, celebrar mais as coisas que são positivas e o negativo, lógico, cuidar. Não vou falar assim, não enxergue, poliana. Não é poliana, é enxerguei. Aconteceu um problema, como eu resolvi isso, acabou. Aí acabou o problema, né? E aí, tudo bem. E aí, Natan? Não, perfeito. É isso aí. A Viviane já deu 2 dicas aqui que eu ia dar mais pra frente. Eu acabo estragando tudo, né, Natan? Mas daqui a pouco eu dou mais algumas dicas. Eu queria só colocar um ponto importante. A Carol aqui falou da... Qual que é o nome da pessoa? Rufino? Que ele tinha todos os motivos pra não ser uma pessoa positiva e acabou sendo. E isso é uma escolha. É a maneira que você vê o mundo. Não sei se vocês que estão aqui assistindo já viram o documentário do Arnold Schwarzenegger, ele mostra isso. Porque a gente não vive o fato, a gente vive o significado que a gente dá para a situação que a gente vive. Ele mostra no documentário que ele e o irmão tiveram a mesma criação. Os pais rígidos, o pai era policial, sempre fazia os dois competirem um contra o outro, era uma educação bem rígida. E a mesma educação que ele teve, o irmão teve. E o irmão foi para um lado totalmente contrário, não conseguiu aguentar isso, essa competição, essa educação rígida, e foi para a bebida, acabou morrendo, acho que num acidente de trânsito, e essa mesma educação, e o irmão sempre achou que o motivo disso foi a educação que o pai deu. E o Arnold Schwarzenegger, ele fala que o motivo dele ter sucesso, o motivo dele sempre se desafiar, o motivo dele sempre achar que era possível fazer aquilo que ele queria e que ele sonhava, foi por ter essa educação rígida. Então os dois viveram o mesmo fato, só que cada um deu um significado diferente. Então você vive não o fato, você vive o significado que você dá. E aí, a Viviane estava falando para você anotar o que você é grato. Aqui eu vou colocar um exercício também para você começar a identificar pensamentos negativos que você tem. O que você pensa de negativo? Começa a pensar e anota isso. Os pensamentos que aparecem negativos na sua cabeça. E aí começa a questionar isso. Por que eu penso dessa forma? Por que eu me sinto assim? Começa a questionar isso. Depois que você identificar os pensamentos negativos, escrever isso num papel, você começa a fazer um exercício que chama, você já deve ter ouvido falar, que chama ressignificação. O que é isso? Você pega o significado que você deu e você muda esse significado. Porque como eu já falei num dos episódios para trás aí, o ser humano sempre escolhe aquilo que é melhor para ele. Só que no momento... Você não tinha, no momento que aconteceu, que você deu esse significado, você não tinha os recursos, as habilidades, as competências que você tem hoje.
Então, se você pensar, se você ressignificar isso, com a idade que você tem hoje, com essas habilidades que você tem hoje, com esses recursos, com essas competências, você vai entender que o seu comportamento foi daquela forma, você agiu daquela forma, aconteceu aquilo por causa disso, só que hoje você não é mais a mesma pessoa que você era naquele momento. Então, esse é o exercício de ressignificação. Claro que tem exercício, esse aqui é o básico da ressignificação que você pode fazer em casa. Tem exercícios muito mais profundos, a gente trabalha no DL, no Practitioner, a gente trabalha no DL com a parte emocional, o exercício prático, você viver isso naquele momento, e no Practitioner você aprende a ressignificar, aprende a técnica de uma maneira muito mais... Porque no DL é um treinamento, você vive. No Practitioner é um curso, então você aprende a aplicar a técnica da forma prática, lógica, de você aplicar essa técnica em você e em outras pessoas. Só que você fazendo isso que eu falei aqui, você começando a perceber esses pensamentos negativos, você tira a força dele, ressignificando e entendendo que naquele momento é o que você conseguia fazer com os recursos que você tinha, você já tira a força desse pensamento negativo que está tendo resultados hoje. Então começa a fazer isso. Outra dica que eu queria colocar aqui é algo que a gente falou no último episódio dos 6 hábitos. Fazer exercício físico. Mente e corpo estão ligados, como a gente falou. Você mexendo o corpo, você fazendo exercício, você muda o seu estado interno. Você tira essa sensação de tristeza, essa sensação negativa. Claro que todos os problemas da sua vida não vão resolver só você fazendo exercício. Só que o seu estado interno para agir sobre aquela situação, para continuar o seu dia, vai melhorar. Mais alguma dica vocês têm? Eu vejo isso, é a gente tomar a consciência, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, quando você tem um padrão de pensar muito de uma forma negativa, e que não deixa de ser um padrão, e se é um padrão foi aprendido, então com quem que eu aprendi isso? Onde eu aprendi isso? Porque você herdou esse padrão. Aí você para pensar, eu quero dar continuidade a esse padrão na minha vida ou perpetuar esse padrão para os meus filhos? Eu quero fazer isso? Então, quero mudar. Então, por isso que eu falo, eu quero mudar. Eu sei que é um padrão que já está enraizado, que às vezes a gente até fala, poxa, já está eu pensando assim, eu quero mudar, e quando eu ver está repetindo. Mas aí é o treino, é o carinho que você tem com você mesmo de falar assim, tá bom, pensei, tá bom. Já que eu pensei, então agora 3 motivos para gratidão. Então, já bom, aí eu vou mudando esse hábito gradativamente. Eu não estou falando para você mudar do dia para a noite, mas para você tomar consciência do que você está fazendo com os teus pensamentos, né? Tomar a consciência. Tomou a consciência, agora está na minha mão decidir no que eu quero pensar, que é o repensar, que é o ressignificar, eu dar um significado diferente. Tá bom, eu pensei assim, tá? De que outra forma eu quero pensar que não seja dessa? Já está eu com esse padrãozinho de pensar negativamente, tá bom, pensei, tá bom, de que outra forma eu quero pensar aqui que seja uma forma positiva? E para isso você pode usar modelagem também. Modelagem, é uma pessoa extremamente positiva? O que essa pessoa faz, como ela faz, qual estratégia ela utiliza, e a gente vai fazendo isso o tempo inteiro. Ressignificar é realmente você dar um sentido diferente para aquilo, você está pensando dessa forma, que de outra forma eu posso pensar. Sem dúvida, Carol. É isso? É isso. Não, então, pessoal, e por que é tão importante isso, né? Você colocar isso em prática, se é que você já não coloca. Se você já fez DL, se você já participou do DL, você sabe a importância disso. Nem precisa escutar. Nem precisa escutar, mas escuta, porque é importante. Porque é importante, é bacana sempre reforçar esse movimento de pensar positivamente. Porque isso melhora tudo na sua vida. Melhorar a sua qualidade de vida é melhorar tudo, que nem hábitos angulares que a gente falou no episódio passado.
você tendo uma qualidade de vida melhor, você tendo um pensamento mais positivo, isso vai gerar resultados positivos em todas as áreas da sua vida, na vida pessoal, na vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Tudo vai melhorar quando você pensar de uma forma positiva. Por isso que é tão importante. Antes de terminar aqui, eu queria falar que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer questão, se vocês quiserem perguntar mais sobre esse assunto, se vocês quiserem pedir assuntos, falar pra gente falar, fala sobre isso, fala sobre esse tema, fala sobre esse filme, fala sobre esse livro, manda pra gente isso. A gente adora receber a opinião de vocês e o que vocês querem saber. A gente gosta de saber disso pra gente preparar esse episódio com o máximo de carinho, o máximo de atenção pra vocês. Então, manda pra gente no Inex Oficial. Vai lá, @InexOficial. Se você ainda não segue que a gente passa diversos conteúdos lá. Todo dia você vai receber um conteúdo de alto valor, a gente faz com o maior carinho. Segue lá, manda sua mensagem lá. Quando você estiver assistindo, marca a gente. Coloca que vocês estão ouvindo o Café com PNL, que a gente reposta isso. A gente fica muito feliz de receber isso de vocês. Então marca a gente lá, compartilha, você que está ouvindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que merece ou gosta desse tema, alguém muito especial para você. Compartilha isso, vamos fazer esse movimento de levar uma vida melhor, uma vida de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal para as outras pessoas. Se você tá no Spotify, também se inscreve, deixa 5 estrelas pra gente entender que você tá gostando do conteúdo e pra dar aquele combustível a mais pra gente continuar preparando isso com o máximo de carinho pra vocês. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, @NathanNegrelli no Instagram, vai ser um prazer ter vocês lá. Carol? Vou dar 3 recados. Primeiro recado, reforçar o convite do Nathan para você compartilhar esse episódio com uma pessoa que você sabe que está junto com você nessa jornada, um amigo, um colega de trabalho. A gente vai fortalecer esse movimento que já está muito lindo, eu tô adorando ver lá no Inex Oficial, de pessoas realmente preocupadas em melhorar cada vez mais, evoluir na saúde física, na saúde mental. Estamos juntos nessa luta, vamos fortalecer aí o movimento. Tenho certeza que só vai trazer bem, né, para você e para a pessoa com quem você vai compartilhar esse episódio. Segundo recado, se você já fez DL, já temos as datas dos próximos DLs marcadas, tá? Nas demais regiões. Se você tiver alguma dúvida, quiser convidar alguém para fazer, alguém para se unir também à nossa família de águias, além da família aqui do pessoal do café, manda lá pra gente no Inex Oficial. Vai ser um prazer a gente ter essa pessoa conosco também, tá? Então fica o recado aí, caso você queira convidar alguém. E o terceiro recado, estão abertas as inscrições para o Practitioner. Então, o Nathan vai deixar aqui para vocês o link do DL, o link do Practitioner. Coloca o seu e-mail na fila de espera, que alguém vai entrar em contato com você para você conseguir fazer a sua inscrição. Que a gente mudou de hotel e a procura tá aí, muita gente. Então, já coloca seu nome na fila de espera para a gente conseguir entrar em contato com você, tá bom? Caso você queira me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Manda um oi, eu vou ficar super feliz que você veio a partir do podcast. Manda também seus pedidos. Eu também me despeço de vocês, desejando que vocês possam mudar a forma de pensar para uma forma positiva, porque isso vai trazer leveza para a sua vida, né? Nada como a gente se sentir leve, tranquilo, em paz, né? A positividade te deixa em paz. Eu quero que você possa convidar alguém para participar do nosso Café com PNL. Quero agradecer o carinho e a confiança de todos vocês ao fazer isso, né, ao pensar em alguém que mereça receber esse conteúdo. Quero convidar, Carol pediu para vocês convidarem alguém para fazer DL, mas eu quero convidar você que está aqui nos ouvindo e que não fez DL, para que venha realmente participar desse treinamento que para mim fez toda a diferença na minha vida, isso já há mais de 25 anos, para poder mudar essa forma de pensar, de agir, de se comportar
e de lidar com as emoções. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer informação que vocês queiram, a gente está à disposição. E é com muito amor, com muito carinho que a gente faz esse convite a uma vida plena, tá bom? Sejam bem-vindos. E meu Instagram, @VivianeLauren, e até o próximo. A gente se encontra. Tchau, pessoal. Gente. Até o próximo.